Olá, eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia. E hoje eu vou falar da teoria dos três estados de Auguste Comte, um dos pais fundadores da sociologia. Tenho certeza que você vai achar essa teoria interessante, que na verdade nem é tão complicada assim. Por isso, já deixa o seu like para apoiar a visualização desse vídeo. Auguste Comte foi um filósofo que se propôs a pensar sobre a filosofia da ciência. Movido pelos problemas de seu tempo, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, e as demandas sociais que essas revoluções trouxeram. Ele, em seus estudos, identificou questionamentos comuns entre essas diferentes ciências e as formas de entender o mundo, tais como: qual é a origem do universo? Como surgiu o ser humano? De que modo nos associamos à sociedade? Por que morremos? O que acontece depois da morte, entre outros questionamentos. Ao longo da história, o ser humano desenvolveu diferentes formas de explicar estes fenômenos. Para Comte, e de acordo com as suas observações, existe uma lei fundamental que consiste na ideia de que toda forma de conhecimento da humanidade passaria por três estados históricos diferentes, sendo o último o mais puro e genuíno, que conduziria a humanidade a uma nova ordem social e, consequentemente, ao progresso. Que, aliás, é o lema da nossa bandeira. Sim, a nossa bandeira tem um lema inspirado na filosofia de Auguste Comte, mas eu sei que você já sabia disso. Esse é um tema bem polêmico, existem várias críticas a esse pensamento. Se vocês apoiarem esse vídeo, podemos voltar a falar desse assunto em um outro momento. Bem, mas vamos lá então, vamos entender o que é a teoria dos três estados. O primeiro estado é o que ele chamou de estado teológico ou fictício. Basicamente é a compreensão do mundo por meio de mitologias e crenças que ganham forma por meio do exercício da imaginação. Cria-se uma ficção que se pauta em mecanismos fantásticos de explicação para as questões essenciais. É equivalente a revelar um mistério. Para Comte, os mitos transmitem tanto os saberes compartilhados como as convenções sociais e as regras de comportamento, servindo de prática educativa para sucessivas gerações. A mitologia grega é um bom exemplo, mas não podemos esquecer que as religiões de forma geral, inclusive a nossa religião cristã, pode ser considerada uma forma mítica de enxergar e tentar explicar o mundo. O segundo estado é o metafísico ou abstrato. É considerado por Comte uma transição entre os três estados, uma forma de buscar uma explicação mais pura, chegando à essência das coisas, observando sua origem e seu destino, usando como base a argumentação e a especulação racional. Essa forma de explicação se distancia da forma teológica por considerar que não existe verdade inquestionável. Tudo deve ser discutido e questionado por meios de argumentos válidos pela razão humana. No entanto, segundo Comte, a metafísica se aproxima do estado teológico por buscar estados absolutos e essenciais da realidade. Um conhecimento essencial, imutável e universal ao qual nós não conseguimos atingir de fato. Está para além do físico provável e demonstrável. Um exemplo é toda a filosofia desenvolvida até hoje, que se preocupa mais em trazer à superfície novas perguntas do que provar objetivamente os fenômenos existentes na natureza. O terceiro e último estado é o estado positivo ou científico. Nesse estado, a abstração filosófica dá lugar à observação científica, ou seja, qualquer afirmação deve ser correspondida por um fato observável fisicamente. Tanto nas ciências naturais como nas ciências sociais, o estado positivo deve conduzir à previsibilidade dos fenômenos. A ligação entre teoria e prática se torna mais próxima do que nos estados teológicos e metafísicos. De modo que esta aproximação possibilita o domínio técnico dos fenômenos, permitindo controlá-los e reproduzi-los para o desenvolvimento da humanidade. Daí a ideia de uma positividade da ciência, algo que elevaria a humanidade a um estágio superior. É importante dizer que essa ideia foi muito questionada e caiu por terra principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde as teorias científicas de Einstein e outros cientistas foram usadas exclusivamente para a destruição.
Hoje, a totalidade científica e filosófica compreende que a ciência não é positiva, e sim, de certa forma, neutra. Depende da utilização que a humanidade fizer dela. Nos 15 últimos anos da vida de Auguste Comte, ele passou até mesmo a defender uma religião da humanidade, guiada pelo positivismo científico. O Deus cristão seria substituído pela humanidade, os santos por Shakespeare, Adam Smith, Aristóteles e Gutenberg. Se esse vídeo tiver muitos joinhas, eu vou saber que vocês gostaram desse tema, e aí eu posso fazer outro vídeo abordando esse assunto. Não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Esse é um canal de filmes, livros, história, filosofia. Às vezes eu falo de populismo na América Latina e outras vezes eu falo de filmes cult ou de filmes trash como Hellraiser, por exemplo. Pois é, meu amigo, a vida é assim mesmo, tem seus altos e baixos. Grande abraço, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!